seguidores da Emprega Master. Estamos aqui hoje com o Paulo Vinícius, que é um jovem que foi encaminhado aqui pela agência Emprega Master para o seletivo da empresa Cefor, e ele hoje foi efetivado, já está como jovem aprendiz nessa empresa, exercendo lá a função que ele vai explicar aqui já para vocês e contar mais detalhes. Ele vai dar também detalhes de como é que foi o processo seletivo, se foi somente essa a oportunidade que ele participou, se ele possui qualificações ou não. Então a história dele, ele mesmo vai passar para vocês, tá bom, pessoal? Fiquem atentos e vejam que todos os depoimentos dos jovens que sempre nós estamos colocando em nossa página no Instagram são jovens que estão efetivados, jovens que conseguiram essa oportunidade através, claro, de uma orientação, de alguém que os auxiliasse. Isso ajudou muito, mas mais do que isso, devido ao empenho desses jovens. E essa foi uma das diferenças que fizeram com que esses jovens estivessem hoje empregados. Bom, eu me chamo Paulo Vinícius, como a dona Benedita já falou, e eu vim para a Emprega Master por meio de uma ligação. Eu comecei a fazer aqui os cursos da Emprega Master, e antes de vir para cá, eu já tinha tentado algumas vezes, algumas vagas de emprego, só que eu nunca tinha conseguido. Inclusive, uma das coisas que dificultaram as minhas oportunidades foi justamente a falta de uma qualificação. Eu tinha tentado várias vezes, mas sempre as outras pessoas com mais qualificações, que já haviam feito cursos, acabavam conseguindo a vaga e eu ficava de fora. Então, depois que eu vim para cá e fiz os cursos e consegui enriquecer um pouco mais o meu currículo, após algumas tentativas, eu finalmente consegui me empregar. Na primeira tentativa eu ainda não havia conseguido e também não consegui na segunda. Mas na terceira tentativa, que foi na empresa Cefor, eu consegui ser aprovado e agora eu estou trabalhando lá. Se não tivessem sido os cursos que me qualificaram e também as orientações da dona Benedita e da Emprega Master, eu não teria conseguido ainda essa vaga. Paulo, conte para os nossos seguidores qual a atividade que você exerce nessa empresa e se essas atividades solicitam algum tipo de conhecimento que você tem que ter. Sim. Lá eu fico no setor administrativo, então, geral, o que eu mais utilizo lá dentro são os conhecimentos de informática. Então a gente usa o Word, o Excel, nós entramos no próprio sistema da empresa, porque eu fico na área da Cefor Cursos. Então nós temos que organizar os dados dos alunos, saber utilizar o sistema operacional. Então o fato de se estar familiarizado com o computador facilita muito para aprender a usar outros programas ali dentro. Ok. Muito bem, Paulo. Paulo está de parabéns, né? É um jovem que nunca desistiu dos seus sonhos, por isso hoje o mérito dele está numa grande empresa como a Cefor e até futuramente, né, que é essa a intenção ser efetivada. Então, pessoal, ele tocou em pontos importantíssimos no seu depoimento, os quais eu vou aqui citar a questão da qualificação. Se ele não tivesse buscado por uma qualificação profissional, o Paulo Vinícius hoje não estaria na Cefor. Isso é um fato, pois ele informou que a vaga, como é uma vaga administrativa, as atividades, a grande maioria delas, 99% delas, é exercida utilizando o sistema operacional, o Word, Excel. E se esse jovem não tivesse buscado qualificar-se nessas ferramentas, nessa questão relacionada à parte tecnológica, à informática, ele não teria conseguido. Porque é uma exigência da empresa. A empresa não vai ensinar ele, não vai parar a sua atividade para ensinar ele a usar o Word, a saber manusear as ferramentas e todo o sistema do Excel, a saber utilizar o sistema operacional. A empresa não vai. A empresa simplesmente vai ensiná-lo e orientá-lo em relação à sua função e os processos daquela empresa. Mas essa questão de conhecimento tecnológico, informática, ele precisava ter antes de entrar na Cefor. Então foi esse entendimento que ele teve, buscou através de uma avaliação que ele fez na instituição Educamasta, que é uma excelente instituição, que orientou ele e os pais dele que ele precisava se qualificar. E nesse processo de qualificação, nós tivemos acesso ao currículo dele. Chamamos eles aqui na sala da agência para que ele pudesse participar dos processos de seleção. Ele foi encaminhado para a entrevista da Livraria Leitura, mas até então a empresa demorou um pouco para sair o resultado. Eu não perdi muito tempo e já coloquei ele
no outro processo de seleção, foi que ele fez lá da CEFOL e conseguiu ser efetivado. Já recebeu seu primeiro dinheirinho, né? Tá feliz da vida. E é isso que é importante, pessoal. Qualificação profissional, essa é a tecla que eu sempre bato aqui com os meus candidatos. Se você não tiver capacitado profissionalmente, você não entra numa empresa, mesmo que seja para ser aprendiz ou estagiário. Você precisa ter conhecimento, você precisa desenvolver habilidades. Se você não tiver habilidades desenvolvidas em suas características comportamentais, você não entra numa empresa. Visto que é uma coisa muito importante, que eu sempre falo, é que vaga de aprendiz e estágio não pega experiência, porém precisa ter conhecimento. Volto a dizer novamente, precisa ter conhecimento, precisa saber ter um bom domínio de matemática, português. Inclusive, ele vai confirmar aqui para mim, vai me corrigir se eu estiver errada. Nesse processo de seleção da CEFOL, eles fizeram um teste que se relacionava à parte de português. E uma pequena redação falando sobre si, algumas questões. E que se ele não tivesse um bom conhecimento também de português, não teria passado para a última fase. Ele vai confirmar isso aqui para vocês. Pois bem, dentro do processo de admissão na CEFOL, foram, no caso, 3 pessoas, eu e mais 2 candidatos. E ali dentro nós tivemos que fazer justamente essa redação para podermos ser avaliados pela empresa. E não só na avaliação foi necessário ter algum conhecimento gramatical, até dentro da própria empresa, porque nós trabalhamos também no setor administrativo com a inscrição e matrícula de alunos. Então nós recebemos o pagamento e temos que entregar aquele recibo. E dentro do recibo que a gente organiza, do pagamento, tem uma área que tem que escrever o número do valor que foi pago por extenso. Então, se a pessoa não tiver algum conhecimento para conseguir escrever os números por extenso, ela vai acabar dando uma nota errada e vai dificultar muito o trabalho lá dentro. Ok, isso mesmo. Bem, pessoal, ele contou com mais detalhes, porque ele que vivenciou o processo da CEFOL, ele sabe melhor do que eu, né? Só que uma coisa é importante, frisar a redação, que não é só também, é um conjunto de conhecimentos, informática, matemática, redação, um bom português, um excelente vocabulário, saber escrever. E eu lembro muito bem que a ISBET, que é uma das nossas parceiras aqui, que a gente indica bastante candidatos para a ISBET, que foi através da ISBET que ele conseguiu também essa oportunidade na CEFOL, eles sempre perguntam para o candidato: você gosta de ler? E qual o último livro que você leu? E foi justamente o que aconteceu com o Paulo Vinícius. O Paulo Vinícius fez um teste de redação. E aqui na Emprega Master, eu também faço testes de redação. E os nossos alunos não levam a sério. Eu preciso que os alunos, os candidatos, levem a sério os testes de redação. Tem empresa que faz. E se você não estiver preparado, você não vai passar. Então, escute o que nós passamos de orientação aqui, sigam essas orientações e instruções para que você seja efetivado. Então, até o nosso próximo vídeo com mais casos de sucesso, igual ao caso, a história aqui do querido Paulo Vinícius. Então, pessoal, até o próximo vídeo.